A frase é essa: ganhar ou perder uma eleição faz parte do jogo. Nós não podemos, de jeito nenhum, perder a nossa democracia, porque a democracia é o exercício até de nós estarmos aqui agora e poder falar com liberdade sobre qualquer assunto. Só que a gente precisa falar sobre qualquer assunto com um pouco mais de moderação. A gente, nesses últimos meses de Saia Justa, a gente falou tantas coisas boas sobre comunicação não violenta, comunicação amorosa. São estudos que vêm sendo feitos no mundo sobre essa falta de comunicação que impera no mundo e que faz com que coloca em risco exatamente a democracia. Então, acho que agora é a hora, eu brinquei até na nossa chamada, né, de botar a democracia no colo, né? A gente precisa fortalecer ela. Como? Fortalecendo as nossas instituições. Sim. STF, Ministérios Públicos, Imprensa. Defensorias Públicas, porque agora é a hora da gente, né? Para a gente poder continuar juntos, todo mundo junto e misturado, mas se ouvindo, se organizar. Essa é a grande dificuldade. Realmente, isso aí é o mais importante, né? Que a gente estava conversando, que eu acho que é a gente tentar acalmar os ânimos. Mas você não acha que Porque o Brasil polarizado já não entendeu isso? Não, eu acho o seguinte, eu acho que é tudo muito emocional, flor da pele. A gente tem que tentar conseguir ser um pouco mais racional. Obviamente, como ela falou, faz parte do jogo democrático, que nossas ideias nem sempre prevaleçam, o que tem que prevalecer é a democracia. Para isso existe alternância de poder também. Sim, não existe derrota definitiva, não existe triunfo definitivo. O que a gente tem que aprender é com a história, com os erros. Mas a gente tem que acalmar os ânimos. A gente tem que tentar ouvir um outro. Eu sei que é dificílimo, logo após uma eleição tão polarizada, mas não tem outra saída. Porque o que é democracia? Democracia é você atuar. Democracia é você participar. Né? Ir lá, votar e votei e já cumpri. Não é só isso, né? A gente já entende que não é só isso. Eu fiquei um pouco com essa sensação de que essa foi muito também a eleição do não voto. Sim. Muitas pessoas se sentiram encurraladas entre duas avenidas, como ela metaforicamente, e também a gente viu de fato essa cena acontecer. Sim, muitas pessoas se sentiram nulo. encurraladas, né, entre essas duas coisas muito opostas. Então, esse índice de rejeição e de abstenção é uma coisa para se observar, assim, porque é muito uma eleição do não voto. Muita gente disse sim para um projeto de governo, mas muita gente disse não para os dois projetos de governo. Então, isso eu acho que também é uma coisa para a gente parar para pensar. Porque quando a gente fala em democracia, e vamos colocar a democracia no colo, eu acho que a gente vai ter que conversar sobre esses significados. Eu acho que a gente vai ter que ressignificar alguns termos e algumas palavras, porque a gente talvez não consiga se entender e não tenha conseguido nesse processo, porque democracia significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Por isso a importância do estudo, talvez, que você falou lá no começo. Sim. Porque a gente só vai conseguir se entender quando a gente ressignificar alguns termos. E aquilo que a gente estava falando, que vem do outro, mesmo que não esteja de acordo com o que você pensa, se é uma pessoa que reflete, se é uma pessoa que pensa, você tem que dar ouvido para aquela pessoa. Porque a partir do momento que a minha opinião é mais certa ou prevaleça a sua, tem alguma coisa errada. Você tem que ter espaço para escuta também. Eu acho que não existe mais escuta. Existe paixão, existe guerra, existe a polarização e não está acontecendo escuta. Teve aquele artigo do filósofo Pablo... Esqueci o Pablo também é filósofo. Não, também é filósofo. Não, enfim, ele tem um artigo lindo falado escuta e resistência. Vamos escutar e resistir. A gente tem que criar uma posição que é o saudável, né, racional, para realmente a gente poder estar atento ao que está acontecendo, para a gente não regredir em todas as causas que já avançaram tão fortemente. E isso vai ser feito, tem que ser feito. Mas eu acho que está ligado também a uma maturidade política, que é um pouco disso que você falou, porque a gente precisa entender, eu acho que muita gente evoluiu, eu por exemplo, entrava no Você acha que o brasileiro está mais no politizado? carro, eu acho que não está mais politizado, porque está replicando só meme. Eu acho que agora a gente tem que partir para um caminho de se politizar. A gente conversa mais sobre política. A gente conversa mais sobre política, mas não tem talvez a gente ainda não... consistência.
Eu acho que a gente falou muito de política. Mas Mas sem as pessoas embasamento. não sabem o que é fascismo, as pessoas Mas, não sabem o que é gente, misógino, a pessoa não sabe olha só, desculpa. como é que aconteceu a história Eu- do Brasil. Assim, eu não sei se é porque eu sou de uma geração muito despolitizada, eu acho que existe mais interesse, mais informação, existe mais empenho, as pessoas estão na rua. O que não existe ainda é um pensamento crítico, mas isso é construído. As Então, pessoas você nunca concorda? falaram Um tanto de pensamento- política um como pensamento antes. crítico que pode Eu vejo estar jovens, ameaçado. você chega num bar ou num restaurante, entra num táxi, tá todo mundo falando de política. Eu sou de uma tua bolha. geração... Não, meu amor, em qualquer lugar. eu acho que a Mônica tem razão tá nesse todo sentido. mundo... Em 2013, As quem pessoas estava na estão rua, falando. não sabia o que estava fazendo, estava na rua. Mas uma Eu, na minha Mas as geração, pessoas ninguém foi estão pra falando- rua. Elas estão falando sobre política, mas elas estão falando sobre o meme que elas receberam no WhatsApp. Meu Elas amor, não estão meu amor, estudando. elas não formaram Elas ainda não o tão pensamento Pois é, crítico. mas isso é um precisa. processo de Precisa. politizar. Sim, precisa, gente, mas tem que iniciar de algum lugar. As pessoas têm que construir um processo, uma politização. daí que Isso é vem essa construído. maturidade Uma das política que a coisas gente mais precisa. bonitas. A gente começa a politizar um país despolitizado. Te garanto, agora eu vou ser um Tem que pouco ter um cruel. início. Te garanto que não é vestindo a camisa da CBF. A camisa do Brasil não é a camisa da CBF. Astrid, a gente não pode julgar dessa Sabe por quê? forma, Porque é uma Astrid. entidade privada A gente das mais corruptas que a gente teve. Mas cada um- Então isso não pode ser a imagem do Brasil. Acho que a talvez- imagem do Brasil é a gente junto, a gente segurando a bandeira do Brasil. Por mim, a gente voltava para a primeira. Vocês sabem que a primeira bandeira do Brasil, o primeiro estudo de bandeira do Brasil, era escrito amor, ordem e progresso. Queria tanto que essa fosse a nossa nova bandeira. Nossa, me arrepiou. Com amor na frente. Com amor na frente. Essa é, de verdade, a primeira bandeira, o primeiro desenho de bandeira do Brasil tinha o amor na frente. Que A só gente amor precisa- une. Estamos todo mundo no mesmo Só barco, amor galera. une. É isso aí, É isso. estamos todos, o país é de todos É isso. nós. Esse debate não precisa acabar aqui e agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.